A Serra da Mantiqueira é onde se encontram os três mais influentes estados do Sudeste: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Possui uma vasta vegetação e grandes elevações de terra cercadas de verde. A maior parte das cidades da Mantiqueira se encontram no sul de Minas e no interior de São Paulo. O nome Mantiqueira é de origem indígena e significa serra que chora, o que pode ser visto pelo grande número de cachoeiras espalhadas pela serra. Hoje conheceremos um dos mais assustadores casos sobrenaturais presentes em algumas das cidades da Mantiqueira. Lobisomens de oração, também conhecidos como lobisomens de encruzilhada, são homens que, levados por intenções obscuras ou maquiavélicas, buscam na magia negra uma forma de se transformarem em feras. Porém, nem sempre o encantamento resulta numa fera perfeita, mas sim em aberrações, pois muitos assumem uma aparência repugnante, meio homem, meio macaco, porco ou cachorro, com orelhas compridas e descomunais. Alguns chegam a rastejar com os próprios cotovelos no chão, ou mesmo caminharem desengonçados sob duas patas como corcundas. Ao que se sabe, as estranhas orações realizadas por esses homens de obscura ambição são de origem pagã, o que pode caracterizar algum tipo de bruxaria, que normalmente necessitava da lua cheia para se completar. Cidades do interior paulista como Joanópolis são apontadas como berços desse tipo pavoroso de lobisomem, e o falecido benzedeiro Seu Hermínio foi um dos maiores representantes de lobisomens bruxos dessa cidade. Costumava dar festas em seu terreiro para as crianças da cidade, e toda vez que havia algum problema de saúde com as crianças, levavam para Seu Hermínio rezar. Contudo, muitos também já desconfiavam dos segredos macabros de Seu Hermínio, que passou a se transformar em lobisomem por conta de estranhos rituais. Entre vários casos de avistamento de lobisomens de oração, houve um acontecido há muitos anos na cidade de Queluz. Conta um rapaz que no início dos anos 40, na zona rural da cidade de Queluz, localizada no Vale do Paraíba paulista, algo se passou não com ele, mas com a avó paterna dele, quando residia em uma humilde casa de pau a pique coberta de sapê, em um lugar solitário e silencioso no sopé da Serra da Mantiqueira. Tamanho era o grau de isolamento que não havia vizinhos por perto. A senhora, chamada de Dona Zezé, ficava a maior parte do tempo sozinha, pois seu marido, o avô do rapaz, trabalhava na ferrovia da cidade e só voltava para casa nos fins de semana. Dona Zezé era mãe de 5 meninos pequenos, sendo um deles o pai do narrador e os outros seus tios. Era muito ocupada, principalmente com os cuidados da casa, e adorava preparar fumo de rolo, o que ajudava na renda da família. Contava Dona Zezé que em noites de lua cheia, justamente na calada da noite, era comum ouvir uivos de lobos. Aquele som ecoava por entre as grotas daquela mata fechada e chegava a dar calafrios no corpo, tamanho era a proximidade com que aquelas criaturas permaneciam das casas.
Mas a preocupação não eram com uivos de lobo ou cães do mato, e sim com os lobisomens. Quase todos nos arredores daquela cidade tinham alguma história de encontro com um medonho cachorrão que criava pânico nas noites de lua cheia. A preocupação era ainda maior com as crianças sem batismo, pois sem a bênção divina eram muito visadas por essas criaturas da noite. Aconteceu que numa noite, Dona Zezé estava sozinha em casa com as crianças, preparando folhas de tabaco, quando algo lhe assustou. Um uivo muito forte e muito perto de sua casa. Logo percebeu que o uivo vinha do seu próprio quintal e parecia pouco a pouco se aproximar mais da casa. Ao perceber o perigo iminente, a velhinha pegou as crianças, levou todas para um quarto e trancou a porta. Pegou uma velha espingarda de carregar pela boca com pólvora e se preparou. A criatura parecia chegar mais perto de casa pelos uivos que se ouvia no quintal. A velhinha, com a espingarda já em mãos, abriu bem devagar a janela, mirou lá fora no escuro, bem na direção do barulho, e puxou o gatilho, disparando uma grande quantidade de pólvoras sobre a criatura, que ao ser atingida saiu berrando de dor. Passou pelo arame farpado, fugindo para o matagal escuro. O coice do tiro foi tão forte que jogou a velhinha sentada no chão. Na manhã seguinte, ela foi ao quintal conferir os estragos e viu gotas de sangue pelo chão, além de pedaços de roupa que ficaram presos no arame farpado e pertenciam a alguém que teria passado correndo por ali. Não demorou muito para que fosse à cidade à procura do excomungado na pele de lobo que tentou invadir sua casa, e logo encontrou um vendedor de caqui conhecido por seus dons de benzedeiro. Ele estava com um grave ferimento de tiro de grosso calibre e pediu que Dona Zezé guardasse seu segredo, pois ela descobriu que ele era o temido lobisomem que passou a assombrar os rincões da Mantiqueira. Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Boa noite também aos amigos canzarrões que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao mágico e macabro Oráculos do Sobrenatural. O meu nome é Rafael. Vamos aos salves de hoje. E os salves de hoje vão para Adriano de Ibitinga e Sandra Maria. Salves também aos amigos parceiros de canal: Carlos e Helena, do canal Medo da Fera, Lisael, do canal Fascinados por Lobisomens, Luiz, do canal Lendas ou Realidades, Fábio, do canal Noites de Terror, Ed França, do canal Relatos de Lobisomem, e Marcelo Egren, do canal Medo Revelado. Galera, não deixem de conferir os nossos canais parceiros aqui na descrição do vídeo. Obrigado por consultarem os oráculos. A todos uma excelente noite e até o segundo capítulo aqui da nossa minissérie Mantiqueira, a Serra que Chora.